Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela Pazotti, sou uma das professoras de GO aqui do Medicoff e vou estar com vocês hoje nesse encontro conversando sobre um tema super importante para a prova de vocês, que é sobre diabetes mellitus na gestação. Nessa aula, nosso objetivo então é revisar alguns conceitos gerais, falar como é feito o rastreamento, quais são as complicações, como é feito o tratamento e o segmento dessas pacientes. Que nem todas as aulas aqui, eu vou começar com algumas questões. Eu quero que vocês pausem o vídeo, leiam a questão com calma e aí, ao final, a gente vai responder todas. Então, eu trouxe essa primeira questão aqui da USP Ribeirão de 2024. Vou pedir para vocês lerem com calma, pausarem o vídeo. Mais uma questão, essa agora da Unesp de 2024 também. Outra questão do Einstein de 2024, então vocês podem ver que é um tema muito cobrado, né, nas provas em todos os anos. Uma questão agora da Unifesp de 2023, da ABC de 2023 e da Unicamp de 2023. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar relembrando alguns conceitos gerais sobre diabetes mellitus. Então, quando a gente está conversando sobre diabetes mellitus, é importante a gente lembrar que tem uma classificação baseada em qual que é o tipo daquele diabetes. Então, a gente tem a diabetes tipo 1, que é muito comum naquele paciente, criança ou adolescente, que começa com aquele quadro de poliúria, polidípsia, né? E que vai ter a diabetes tipo 1, que resulta de uma falência completa ali das células beta-pancreáticas e que vai ter a ausência completa de insulina. Já o diabetes tipo 2 é comum ali numa faixa etária mais adulta, mais idoso, e resulta principalmente de uma resistência insulínica que é progressiva, né, e vai causando uma diminuição progressiva da secreção de insulina. Tem o tipo LADA, o MOD, que eu não vou relembrar aqui com vocês, isso eu vou deixar ali para o pessoal da clínica. E a gente tem a diabetes mellitus gestacional, que é aquele quadro de diabetes de resistência insulínica que se inicia na gestação e é ocasionada ali principalmente pelas alterações fisiológicas da gestação e que tende a ter resolução no puerpério. Quando a gente fala de diabetes mellitus gestacional, a gente sabe que tem alguns fatores de riscos que são associados. Então vamos relembrar alguns. Idade acima de 25 anos é considerado como um fator de risco para diabetes mellitus gestacional, mas principalmente acima dos 35 anos. Então, conforme vai evoluindo a idade, vocês já devem ter percebido ali na obstetrícia que vai sendo fator de risco para algumas complicações obstétricas. Além disso, pacientes com sobrepeso, com obesidade, pacientes tabagistas, dislipidêmicas, sedentárias, então aquelas pacientes que já tenham ali algum quadro de síndrome metabólica vão ter um risco maior de desenvolver o diabetes mellitus gestacional. Além disso, se a paciente tem antecedente familiar ou principalmente um antecedente pessoal de ter tido DMG em uma gestação prévia, é um fator de risco muito importante para desenvolver novamente numa futura gestação. Além disso, aquelas pacientes que tiveram ganho de peso excessivo, pacientes que fazem uso de corticoide crônico, pacientes que tenham síndrome de ovários policísticos, justamente pelas alterações metabólicas envolvidas na síndrome de ovários policísticos, pacientes que tenham gestação gemelar, e a gente colocou aqui a macrosomia prévia, por quê? A gente vai ver que uma das complicações do DMG, principalmente quando não controlado, é o nascimento ali de fetos macrossômicos grandes para a idade gestacional. Então, quando a gente pensa que o fator de risco é a macrosomia prévia, é principalmente pensando que aquela paciente, em uma gestação prévia, pode ter tido um quadro de DMG que não foi diagnosticado e a gente só viu o resultado ali fetal disso, que foi a macrosomia fetal. Então, vamos lá. Vamos relembrar como que é o mecanismo, né, a fisiopatologia do DMG. Então, por que a paciente desenvolve o diabetes mellitus gestacional? Vamos lembrar que na gestação a gente tem várias alterações que são fisiológicas da gestação e que são alterações ali para melhorar a homeostase da paciente durante o período gestacional.
Quando a gente pensa do ponto de vista metabólico, qual que é o grande objetivo desse período? É facilitar o transporte ali de glicose materno-fetal. E, para isso, tem um aumento da secreção de insulina materna e, consequentemente, uma glicemia da glicemia de jejum. A paciente ela vai desenvolver, fisiologicamente, um quadro de resistência insulínica, principalmente ali pela secreção placentária de alguns hormônios que são diabetogênicos, como, por exemplo, o lactogênio placentário, que tem ali o pico de secreção dele iniciado nas 24 semanas. Então, quando a gente entende o porquê que acontece o DMG, fica muito fácil da gente entender quais são as pacientes que têm um maior fator de risco. São justamente aquelas que já não têm uma reserva muito boa ou que já têm um certo grau de resistência insulínica previamente à gestação. Vamos conversar agora um pouquinho sobre como é feito o rastreamento. Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês tenham em mente. O rastreamento para o DMG é um rastreamento universal em todas as gestantes. Isso porque, quando a gente pensa ali nos fatores de incidência, a gente sabe que até 12% das gestantes vão desenvolver o quadro de diabetes mellitus durante a gestação. Então, é uma incidência muito alta. Sendo assim, o Ministério da Saúde, o protocolo de obstetrícia da Febrasgo, preconizam que esse rastreamento é feito de maneira universal e tem início logo no primeiro trimestre. Então, aquela primeira consulta que você vai ter com a paciente, onde vai ser solicitada as sorologias, tipagem sanguínea, vai ser solicitada também a glicemia de jejum e essa serve como um primeiro rastreamento para o DMG. Então, se a paciente, na glicemia de jejum, vem com um valor maior ou igual a 92, ela já é considerada como diabetes mellitus gestacional. Se vem com um valor maior ou igual a 126, ela é considerada como um diabetes pré-gestacional, ou seja, é uma paciente que já tinha um quadro de diabetes previamente à gestação e que você está fazendo o diagnóstico ali naquele momento, né, com a glicemia de jejum do primeiro trimestre. Aí vocês vão me perguntar, e para aquelas pacientes que têm um valor de glicemia de jejum menor do que 92? Então, para essas pacientes que têm um valor menor do que 92, a gente vai fazer um segundo exame de rastreamento, agora naquele período que eu conversei com vocês, que é o pico da secreção daqueles hormônios que são diabetogênicos durante a gestação. Então, ela vai realizar o teste de tolerância oral à glicose ali por volta das 24 a 28 semanas de gestação. Se ela começou o pré-natal depois das 28 semanas, ela pode fazer esse teste depois, tá? Não é obrigatoriamente ali entre 24 e 28 semanas, mas numa gestação que está sendo feito o acompanhamento adequado pré-natal, esse é o período preconizado. E aí, vamos lá. O paciente fez o teste de tolerância oral à glicose com uma sobrecarga ali de 75 gramas de glicose, então é um valor alto. E aí ela vem pra gente com o resultado de uma glicemia de jejum maior ou igual a 92 ou com um valor 1 hora após a ingesta maior ou igual a 180 ou um valor 2 horas após a ingesta maior ou igual a 153. Qual que é o diagnóstico dessa paciente? Essa é uma paciente que tem diabetes mellitus gestacional. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui é que eu falei ou seja, qualquer um desses valores alterados já dá o diagnóstico. Eu não preciso ter 2, 3 ou todos alterados. Basta um alterado do teste de tolerância oral à glicose, dentro dessa margem aí que eu falei para vocês, que já me dá o diagnóstico de DMG. Agora, se a paciente vem com uma glicemia de jejum menor do que 92 e 1 hora menor do que 180 e 2 horas menor do que 153, é uma paciente com exame normal. Então, ela passou por 2 rastreamentos, né? Com a glicemia de jejum lá no primeiro trimestre e agora com teste de tolerância oral à glicose normal. Então, para essa paciente, nessa gestação, a gente vai descartar que ela tem um quadro de DMG. E se, realizando o teste de tolerância oral à glicose, ela vem com um jejum maior ou igual a 126 ou com valor 2 horas após a ingesta maior ou igual a 200. Qual que é o diagnóstico dessa paciente? Nesse caso, a paciente ela tem um quadro de diabetes
prévio à gestação, um diabetes mellitus pré-gestacional. Bem parecido com a ideia ali, né, da glicemia de jejum que vem maior ou igual a 126. O que a gente tem que saber? Tem alguns casos especiais. Então, por exemplo, pacientes que sejam pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica, pode ser bypass, Y de Roux especialmente, são pacientes que não vão realizar o teste de tolerância oral à glicose. Por quê? É uma sobrecarga muito grande de glicose para essas pacientes e muito frequentemente tem efeitos colaterais muito importantes nesse perfil de paciente. Então, para essa paciente, a gente tem duas opções. Ou a gente vai fazer 2 exames de glicemia de jejum, um no primeiro trimestre e um seguido ali por volta de 24 a 28 semanas, ou se a gente tiver recurso, a gente vai por volta ali das 24, 28 semanas pedir para essa paciente fazer um perfil glicêmico simples ali por uma semana para a gente avaliar os resultados. Além disso, uma outra coisa que eu quero que vocês lembrem. Se a paciente ela já tem o diagnóstico de diabetes previamente à gestação, seja tipo 1, tipo 2, você não vai fazer nenhum exame de rastreamento. Essa paciente já tem o diagnóstico. Então, a gente vai fazer ali o segmento desse diabetes prévio à gestação, durante a gestação. Além disso, um outro ponto muito importante e que vocês têm que ter em mente é que um exame alterado, se foi corretamente realizado, é suficiente para fazer o diagnóstico. Ou seja, se uma paciente chega para você ali com 12 semanas, com uma glicemia de jejum de 92, e ela estava em jejum ali pelo período de 8 horas, fez corretamente o exame, você não precisa fazer mais nenhum exame para confirmar esse diagnóstico, mesmo que seja um valor ali na trave de 92. Por que eu estou batendo nessa tecla? Por 2 motivos. Primeiro que isso é uma coisa que costuma ser cobrada na prova de residência. E segundo que, na prática clínica, a gente, infelizmente, ainda vê muitos casos de pacientes que já tinham ali uma glicemia de jejum alterada e o profissional realizou um novo exame mais para frente, ou em alguns casos fez o teste de tolerância oral à glicose, e isso é muito grave. Porque essa paciente, a partir de um exame alterado, já tem indicação de iniciar o tratamento. Se a gente não faz esse diagnóstico no momento correto, essa paciente vai evoluir com uma hiperglicemia e aí pode ter todas as consequências, tanto maternas quanto fetais, tá? Então, isso é um conceito que eu quero que vocês tenham em mente e que costuma ser muito cobrado. Vamos falar agora um pouquinho sobre as complicações. Então, eu vou começar conversando com vocês sobre as complicações do diabetes mellitus gestacional. E vou dar uma atenção aqui às complicações precoces. Então, começando lá, casos de ITU de repetição, né, cistite, ou candidíase de repetição, por quê? Uma paciente que tem um DMG não compensado, principalmente, é uma paciente que vai ter uma glicemia ali acima do normal. E isso vai favorecer ali o crescimento abundante de cândida, de bactérias no trato urinário. E, além disso, essas pacientes que tenham DMG, elas têm um risco maior de fazer complicações de um quadro de infecção urinária. Então, por exemplo, evoluir para pielonefrite, para até um quadro séptico, que em alguns casos extremos na gestação, pode evoluir até com óbito. Além disso, outra complicação que a gente observa nas pacientes com DMG, principalmente naquelas não compensadas, é uma maior taxa de cesárea. Isso por quê? A paciente que tem um DMG, que nem eu disse, vai ter muita glicose disponível, essa glicose vai passar para o feto e essa glicose no feto vai favorecer o quê? A secreção de insulina pelo feto. O que a gente tem que lembrar? O que é a insulina? A insulina, ela é um hormônio anabólico. Então, vai fazer com que esse feto ganhe muito peso. E isso vai aumentar o risco de evoluir ali para uma desproporção cefalopélvica e de precisar de uma cesárea. Sabe aqueles bebês que a gente costuma ver na mídia, a notícia, bebê nasce com 6 quilos. Então, isso tem que levantar a luzinha. Será que essa mãe não teve um DMG que não foi ali diagnosticado, adequadamente tratado? Além disso, essas pacientes, a gente sabe que tem uma associação com maior risco de pré-eclâmpsia, de rotura prematura de membrana ovular, de trabalho de parto prematuro.
Esse feto, durante ali o parto, vai ter um risco aumentado de tocotrauma, de distócia de ombro, de lesão do plexo braquial, justamente ali por conta do peso fetal, tá? Além disso, de complicações neonatais depois do nascimento, a gente sabe que esses fetos, filhos de mãe com DMG, principalmente não adequadamente controlado, costumam nascer com uma policitemia, têm um risco maior de fazer desconforto respiratório após o nascimento. Após o nascimento, eles fazem mais hipoglicemia porque eles estão acostumados ali com uma secreção de insulina muito aumentada. Isso vai continuar depois do nascimento. Então, eles têm um risco muito maior de hipoglicemia. Em alguns casos extremos, infelizmente, a gente ainda vê ali casos de óbito fetal, e esse óbito fetal está muito relacionado a esse quadro de policitemia. É um feto que vai ter um sangue mais viscoso, pode evoluir ali com tromboses de cordão umbilical, que são casos que, infelizmente, a gente ainda vê muito no dia a dia. E agora, conversando um pouquinho sobre as complicações precoces daquelas pacientes que têm um diabetes pré-gestacional. E, novamente, é aquele diabetes pré-gestacional não compensado. Uma coisa que é legal de vocês terem em mente, não costuma ser muito cobrado na prova, mas a gente sabe que às vezes é cobrado. Essas pacientes que já tenham diabetes mellitus, o que é fundamental para elas? A consulta pré-concepcional. Nessa consulta pré-concepcional, a gente vai avaliar como que está a hemoglobina glicada, como que está o controle do diabetes, quais são os cuidados que essa paciente tem que ter ali quando ela está pensando em engravidar. E uma coisa legal é vocês saberem qual que é o valor de hemoglobina glicada que a gente costuma recomendar para essas pacientes que já tenham diabetes terem ao tentar engravidar. É principalmente uma hemoglobina glicada ali menor do que 6%, então tem que fazer um controle rigoroso. Isso por quê? A gente sabe que pacientes com diabetes descompensada, principalmente aquelas diabetes prévias à gestação, têm um risco maior de abortamento espontâneo, tem um risco muito grande de malformação fetal. E quando a gente fala de malformação fetal, está muito relacionada ali com o índice de hemoglobina glicada. Quanto maior a hemoglobina glicada, maior é o risco de malformação fetal. Quais são essas malformações? Tem duas que são muito cobradas de vocês em provas. E são essas que eu deixei aí no slide, tá? Então, a síndrome de regressão caudal, ela é clássica de pacientes que tenham DM prévio não compensado. A gente costuma falar que é a malformação fetal mais específica. Então, um feto que nasça com síndrome de regressão caudal, muito provavelmente, ele é filho de uma mãe com diabetes prévio. Agora, qual que é a malformação mais frequente? É a cardiopatia fetal. Além disso, essas pacientes que tenham um DM prévio são pacientes que têm um risco maior de já ter algum grau de vasculopatia. A gente sabe que essas pacientes costumam evoluir ali com disfunção renal, às vezes evoluem até com cegueira, né, por alterações ali na retina. Isso vai acontecer também no leito placentário. Então, são pacientes que têm um risco maior de pré-eclâmpsia, risco maior de insuficiência placentária por conta da vasculopatia. E se ela tem uma insuficiência placentária, tem um risco maior de ter restrição de crescimento fetal, sofrimento fetal e óbito fetal. Além disso, essas pacientes que têm um DM prévio, principalmente aquelas que têm um DM do tipo 1, têm um risco maior de fazer cetoacidose durante a gestação. Então, esses dois slides eu quero que vocês releiam, porque costuma ser bastante cobrado de vocês esses conceitos. Vamos falar agora um pouquinho quais são as complicações tardias do DMG. A gente sabe que pacientes que tenham tido DMG, no futuro, a longo prazo, são aquelas pacientes que têm maior risco de evoluir com síndrome metabólica, com DM do tipo 2, com obesidade, com doença cardiovascular. Então, pode ser infarto agudo do miocárdio, AVC. Então, a gente tem que conversar isso com a paciente. E por que é importante a gente falar sobre as complicações? Não é para assustar a paciente, mas para a gente conseguir convencer ela do quão importante é o comprometimento, né, com o tratamento, ali, com a mudança de estilo de vida
e que isso tem que ser algo duradouro, não é só ali durante a gestação, né? É algo que ela tem que levar para a vida. Porque ela já mostrou que ela tem um risco maior de ter essas complicações tardias. Agora, uma parte muito importante, que é conversar sobre o tratamento. Então, o tratamento, eu trouxe essa roda aí, que é a base do tratamento ali para várias doenças, né? Para a grande maioria das doenças que a gente tem na prática clínica. Então, a gente tem que conversar com a paciente sobre a mudança do estilo de vida. Então, a realização de atividade física, ali pelo menos 30 minutos durante o dia, todos os dias. Orientar ela com relação à dieta, a diminuição ali do consumo de açúcar, de carboidrato simples, aumentar a ingesta de proteína, de verdura, de legumes. E é uma paciente que, feito o diagnóstico de DMG, ela já vai ter indicação de iniciar o controle glicêmico. A gente vai ter que ver se esse controle glicêmico está adequado com essas medidas aí de mudança de estilo de vida. E quando a gente fala ali do perfil glicêmico, em pacientes que a gente ainda esteja ali com mudança de dieta, de exercício físico, o ideal é a realização do perfil simples. Como que é realizado esse perfil simples? A paciente vai realizar a glicemia capilar no jejum e após as refeições. Quando a gente fala ali do valor após as refeições, pode ser realizada a ferição 1 hora após a refeição ou 2 horas após. E o valor de referência vai mudar, obviamente, mas na prática o que a gente mais costuma recomendar é 1 hora após a refeição, porque é o que a gente tem mais evidência de benefício de realização. Se a paciente ela não tem ali condição de fazer esse perfil simples diário, se a cidade não vai oferecer o glicosímetro para ela, ou se ela não tem condição de comprar, uma alternativa seria ela realizar ali a glicemia capilar pelo menos 3 vezes na semana, mas o ideal é o perfil simples diário. E aí, quais são os limites de normalidade que a gente espera nessa paciente? A gente espera um valor de glicemia de jejum menor do que 95, 1 hora após a refeição menor do que 140 e 2 horas após a refeição menor do que 120. Lembrando, não é que ela precisa fazer 1 hora após a refeição e 2 horas após a refeição. Vai fazer um ou outro. Outra coisa que a gente tem que ter em mente também nessas pacientes é que a gente tem que evitar a hipoglicemia. Como que a gente definiria a hipoglicemia? Uma glicemia capilar menor do que 70. Por quê? Hipoglicemia também é prejudicial para a mãe e para o feto. Para o feto ali, diminui, né, a passagem de glicose para ele, fica menos disponível. E para a mãe, se for uma hipoglicemia muito severa, importante, tem risco dela ter ali um desmaio, uma queda da própria altura. Então, é algo que a gente tem que evitar também. E um dado muito legal de vocês terem e de vocês passarem para as pacientes é que de 60% a 70% das gestantes conseguem controlar a glicemia só com essa mudança de estilo de vida. Então, é uma porcentagem muito significativa e isso tem que ser falado, isso tem que ser encorajado. Porque às vezes elas acham que não faz diferença se ela vai comer 4 pãezinhos franceses de manhã. Mas faz, controla muito. E o que a gente vai considerar, né, de descontrole? A gente vai considerar descontrole aquela paciente que, realizando o perfil glicêmico, tem 30% dos valores ou mais de hiperglicemia, então acima daqueles valores de referência. E para essas pacientes que têm um descontrole, após 2 semanas de mudança de estilo de vida, não tem alternativa. A gente vai ter que iniciar o tratamento medicamentoso. E qual que é o tratamento medicamentoso padrão ouro, que é recomendado, que a gente tem evidência e segurança na prescrição? É a insulina. Quando que a gente vai fazer a insulina? Então, primeiro, para aquelas pacientes DMG sem um controle satisfatório, então que tenham ali mais de 30% dos valores de hiperglicemia. Para aquelas DMGs que tenham mais de 20% dos valores de hiperglicemia e que você realize um ultrassom obstétrico fetal e você veja que a circunferência abdominal já está maior do que o percentil 75, também vão ter evidência de iniciar a insulina. Isso por quê? Esse aumento da circunferência abdominal, principalmente se for isolado da circunferência abdominal, mostra que a gente está tendo repercussão fetal desse descontrole glicêmico.
Então, a gente vai ser aí mais rigoroso. Nesses casos, com 20% de descontrole glicêmico, a gente já vai iniciar com a insulina. Além disso, para aquelas pacientes que tinham DM prévio e que já faziam uso de insulina, a gente vai continuar. A única coisa que a gente vai fazer é um ajuste da dose durante a gestação. E para aquelas pacientes DM2 que faziam uso de alguma hipoglicemia antioral, previamente à gestação, a gente vai fazer a mudança pela insulina na grande maioria das pacientes. E aí, qual que é a dose de insulina? Qual insulina que a gente geralmente utiliza? O que é mais preconizado, mais utilizado e mais disponível no sistema de saúde é a insulina NPH. E a dose é de meia unidade por quilo por dia, que é dividida em 2 a 3 aplicações. Esse é o principal esquema de aplicação. E como que a gente divide essa dosagem de insulina? Geralmente, a paciente vai tomar metade no jejum, ali antes do café da manhã, 1/4 na hora do almoço e 1/4 às 22 horas. Tem alguns esquemas alternativos, então, por exemplo, fazer um NPH bedtime e fazer insulina regular ali em 4, 3 aplicações, pode ser um esquema alternativo, mas o que a gente costuma ver é iniciar com a NPH dividida nessas 3 aplicações. E aí, para essas pacientes que estão fazendo o uso de insulina, a gente vai mudar o perfil glicêmico simples para o completo e tem que ser realizado diariamente. Como que é o perfil completo? Então, essa paciente tem que fazer a aferição da glicemia capilar no jejum, e aí o valor de referência vai continuar sendo ali 95. Ela vai fazer a aferição pré-prandial, então antes de todas as refeições, e pós-prandial, novamente, pode ser 1 hora após ou 2 horas após. Ela inicia com esse esquema. Se a gente vê que a paciente está com muito descontrole, a gente pode pedir para ela adicionar mais um horário, que seria às 3 horas da madrugada. E aí é importante porque a gente vai avaliar esses valores e se a gente observar que a paciente está chegando bem no pré-prandial e no pós-prandial, né, pós a refeição, está fazendo valores de hiperglicemia, a gente vai poder adicionar, por exemplo, a NPH, uma insulina regular. Mas isso já é muito detalhe para vocês. Só para vocês terem em mente que é assim que a gente faz o manejo na prática clínica. E a metformina? Esse é um tema muito polêmico e que eu acho bem difícil de ser cobrado de vocês, porque ainda não se tem um consenso com relação a isso. O que a gente sabe? Que a metformina, ela até pode ser realizada, e a gente vai ver que isso foi colocado ali num documento agora em 2023 da Sociedade de Diabetes. Mas quando que vai ser realizado? Principalmente naquelas pacientes que não são aderentes ao uso de insulina, então que se recusam, por exemplo, à aplicação de insulina, ou se a gente está com essa paciente em algum lugar que tenha falta de acesso, ou se é uma paciente que está em uso de insulina, mas está usando já mais de 100 unidades, que é uma dose muito alta, e não estão obtendo controle glicêmico. Nesses casos, a gente pode associar a metformina à insulina. E aí, o que é importante vocês saberem? Que pela Anvisa ainda não é aprovado esse uso da metformina na gestação. Pelo FDA é uma categoria B, e isso tem que ser explicado para a paciente, tem que ser conversado com ela, tem que ser exposto para ela, que ainda não tem uma segurança absoluta no Brasil, né, da prescrição da metformina. E a paciente muitas vezes concorda com o uso. E aí isso tem que ser registrado em prontuário e tem que ter um termo de consentimento falando que você informou a paciente e que ela está ciente dos riscos e que concorda com o uso da mesma. E aí eu trouxe para vocês aqui esse trecho da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, edição de 2023, então super recente, que ela fala que é recomendado o uso da metformina em mulheres com DMG sem controle glicêmico adequado, com medidas não farmacológicas, como a alternativa terapêutica na inviabilidade do uso de insulina. Então, é bem parecido com o que eu falei antes, e agora isso está exposto ali nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, o que é colocado? Que o uso da glibenclamida não é recomendado. Então, a gente só libera ali a metformina.
E aí, como que a gente vai fazer o segmento dessa paciente, principalmente do ponto de vista obstétrico? Então, as pacientes com DMG, elas vão ter indicação de fazer um ultrassom obstétrico mais frequente. E a gente inicia ali a realização entre 24 e 28 semanas. E o que a gente quer avaliar nesse ultrassom obstétrico? É principalmente o peso fetal. Lembra que eu falei para vocês que esses fetos eles têm um risco maior de fazerem macrosomia, de terem um aumento da circunferência abdominal, e o nosso ultrassom vai ser justamente para avaliar a repercussão fetal desse DMG. Então, vou dar um exemplo para vocês, da prática clínica. Tem de uma paciente gestante DMG, ela referia que estava fazendo o controle adequadamente, trazia ali a tabelinha com o controle glicêmico todo certo. Mas no ultrassom obstétrico, a gente via que sempre tinha polidrâmino, então o índice de líquido amniótico sempre estava aumentado, e era um feto que estava ali muito com peso fetal, muito além do esperado para aquela idade gestacional. E aí, nesses casos, a gente tem que suspeitar que ela não está fazendo o controle adequado e a gente tem que conversar isso para a paciente. Uma coisa também que eu queria que vocês tivessem em mente é alguns conceitos. O que é um feto grande para a idade gestacional? É um feto que, ao nascer, vai ter um peso que é maior ou igual ao P90. E o que é o conceito de macrosomia? É aquele feto que tem um peso ali que pode ser estimado, durante a gestação maior ou igual a 4 quilos. Para aquelas pacientes que estejam em uso de insulina ou que tenham um DMG mal controlado, a gente vai ter indicação de fazer a vitalidade fetal ali a partir das 32 semanas, com cardiotocografia e o perfil biofísico fetal. E uma coisa que eu quero frisar muito com vocês é que as pacientes com DMG, quando a gente está falando de vitalidade fetal, o Doppler não costuma se aplicar para essas pacientes. Por quê? Essas pacientes com DMG não são pacientes que têm vasculopatia, que têm um risco ali de realizar insuficiência placentária. Então, a gente não precisaria fazer o Doppler na vitalidade fetal dessas pacientes. O que já muda para aquelas pacientes que tenham um diabetes pré-gestacional. Porque nesses casos, são pacientes que têm vasculopatia e que vão se beneficiar e muito da realização do Doppler. Que nesses casos, a gente vai avaliar ali a artéria umbilical, a artéria cerebral média, a gente vai avaliar se tem aumento de resistência, e isso vai mudar a nossa conduta. E aí, eu trouxe para vocês pensarem uma situação clínica que eu já vi ser cobrada em prova de residência. E se você nunca pensou, nunca parou para pensar nisso, você não vai conseguir responder. Então, uma paciente DM2 que esteja em uso ali de insulina e ela está em bom controle com aquela dose de insulina. E aí, lá para o final da gestação, terceiro trimestre, do nada, com aquela dose que ela fazia uso a gestação inteira, ela começa a fazer hipoglicemia. O que você vai pensar? Você vai pensar que essa paciente, ela tá, nossa, compensou do nada, que maravilha? Não. Nesses casos, a sua principal hipótese tem que ser de insuficiência placentária. Essa paciente, ela tá fazendo ali uma insuficiência placentária e isso vai diminuir a glicemia dela. Lembra que a gente conversou que a placenta, ela é responsável pela liberação de hormônios diabetogênicos. Então, se essa paciente começa a falhar ali a placenta dela, ela começa a ter uma diminuição da liberação desses hormônios diabetogênicos e ela vai fazer mais hipoglicemia. Então, isso, quero que vocês anotem, quero que vocês lembrem disso, porque eu já vi isso ser cobrado em prova. Vamos lá falar sobre a conduta obstétrica. Qual que vai ser a nossa meta de resolução para essas pacientes? Então, para aquelas pacientes DMG bem controlada, com dieta, exercício físico, a gente pode levar ali a gestação até 40 semanas e 6 dias. Óbvio que a gente vai fazer o ultrassom obstétrico, vai ver o peso fetal, ver se está adequado, mas se tiver tudo bem, a gente pode levar até 40 semanas e 6 dias. Isso é pelo protocolo da Febrasa. Se é uma paciente com DMG em uso de medicação, insulina nesse caso, a nossa meta de parto vai ser ali entre 39 semanas e 39 semanas e 6 dias. Agora, se é uma paciente com DMG mal controlado que você não consegue de jeito nenhum controlar,
a sua meta é chegar nas 37 semanas, ou seja, é não ser mais um bebê prematuro. Mas, se tá mal controlado, você não vai ficar levando mais à frente, porque o risco de evoluir para óbito fetal existe. Além disso, uma coisa importante de vocês lembrarem é com relação à via de parto. A via de parto é obstétrica. Então, não é porque essa paciente teve DMG que vai ter que ser cesárea, não. Aliás, na grande parte das pacientes, se a gente consegue controlar direitinho, a gente vai preferir ali pelo parto vaginal, se ela não tiver contraindicação. Quais são as exceções? Então, se você fez ultrassom obstétrico e é um feto macrostômico, ali acima de 4 quilos, é uma indicação relativa de cesárea. Ou, se você está fazendo vitalidade fetal e tem alteração da vitalidade fetal, você vai resolver pela via mais rápida, que é a cesárea, nesses casos. Você não vai tentar um parto vaginal com aquele bebê que já está ali mostrando sinais de sofrimento. Mas, via de regra, se bem controlado, se tudo certinho, a via de parto é obstétrica. E vamos falar agora sobre o puerpério, né, nessas pacientes com DMG. Então, a paciente que teve diagnóstico de diabetes gestacional, assim que ela teve o parto, você vai suspender as medidas. Quais medidas? Todas. Então, vai liberar dieta para ela, sem ter dieta para diabético. Você vai falar que ela não precisa mais fazer o uso da insulina, se ela estava fazendo durante a gestação. Você não vai mais precisar fazer o controle glicêmico. Aí você vai falar, nossa, e aí, não faz nada e nunca mais repete? Não. Você vai suspender e aí, 6, 8 semanas após o parto, ela vai ter indicação de fazer um novo teste de tolerância oral à glicose com uma sobrecarga ali de 75 gramas. E aí, a gente vai avaliar o resultado no jejum e 2 horas. Se o jejum é maior do que 126 ou se o valor 2 horas após é maior do que 200, é uma paciente que ela tem diabetes mellitus. Não foi só diabetes gestacional. Essa paciente é diabética. Agora, se ela tem um valor de jejum de 100 a 125 e um valor 2 horas após ali é menor do que 140, é uma glicemia de jejum alterada. É uma paciente que você vai ficar mais de olho, vai encaminhar ela para um segmento no posto de saúde, porque ela vai ter que ter um controle mais rigoroso. Se é uma paciente que tem uma medida de jejum menor do que 126 ou um valor 2 horas após de 140 a 199, é uma paciente que tem um diagnóstico de intolerância à glicose. E se o jejum vem menor do que 100 e 2 horas após vem menor do que 140, uma paciente normal. Você tem que conversar com ela que ela teve DMG, que ela tem um risco maior ali de numa próxima gestação apresentar um novo quadro, de no futuro ter uma síndrome metabólica, doença cardiovascular. Você vai orientar que ela precisa manter esse estilo de vida, mas ela não recebe nenhum diagnóstico. E eu quero que vocês parem agora nesse slide, leiam isso, fixem esse conceito, porque vocês vão ver que nas questões agora de 2024, isso do valor no puerpério foi muito cobrado. E é uma coisa que às vezes a gente passa desapercebido, né? A gente acha que o que importa é só durante a gestação. Mas vocês vão ver que das questões que eu trouxe para vocês, 2 vão cobrar esses conceitos. Então, vamos lá para as questões. Então, primeira questão da USP Ribeirão de 24. Traz uma paciente primigesta, 28 semanas, 9 semanas de gestação, não tem comorbidades. Aí você vai ler a questão e você vai ver que ela vem com uma glicemia de jejum de 93. Pessoal, lembra daquele slide lá no começo da aula? Se ela tem uma glicemia de jejum de 93, o que ela tem? Ela tem diabetes gestacional, acabou. Você não precisa mais fazer nenhum exame. E você vai começar a orientar para essa paciente o tratamento, que é dieta, exercício físico e controle glicêmico. E aí, a questão vai perguntar para a gente, qual deve ser a avaliação complementar para esse caso? Alternativa A, glicemia de jejum após 24 semanas? Não, essa paciente já tem o diagnóstico, você não precisa fazer nenhum outro exame. Alternativa C, teste de tolerância oral à glicose? Não, pessoal. Novamente, essa paciente já teve diagnóstico, você não precisa fazer nenhum outro exame, mesmo que o limite ali é 92, ela teve 93 mesmo assim. O que você vai orientar para essa paciente? Glicemias de jejum e pós-prandiais diárias imediatamente. Você vai orientar ela a começar o perfil glicêmico simples.
Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos lá para essa questão da Unesp de 2024. Traz uma puérpera com esse teste de tolerância oral à glicose realizado no puerpério, que ela tem um valor de glicemia de jejum ali de 94 e 2 horas após de 160. Vamos voltar no último slide. Qual que é o diagnóstico dessa paciente? É uma paciente com intolerância à glicose, intolerância a carboidratos. É uma paciente que você vai ter que orientar a mudança de estilo de vida, vai ter que acompanhar mais de perto. Não é normal esse resultado. E também não é que ela é uma paciente que tem diabetes. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa B. Vamos lá, mais uma questão do Einstein de 2024. Novamente, uma paciente puérpera que fez o teste de tolerância oral à glicose e veio com uma glicemia de jejum de 99 e uma glicemia 2 horas após de 142. Pessoal, é a mesma questão anterior do mesmo ano. Qual que é o diagnóstico dessa paciente? Ela tem intolerância à glicose. Então, vocês vejam que são bancas que cobraram o mesmo conceito e é um conceito que às vezes a gente passa meio desapercebido. Então, por isso que eu falei, volta naquele último slide, lê, vai para sua prova sabendo aquilo, aqueles valores de referência, qual o diagnóstico que vocês vão se deparar com uma questão dessas. Próxima questão da Unifesp de 2023. Então, uma paciente sekundigesta de 38 anos, está com 10 semanas, fez uma glicemia de jejum de 94. Qual que é o diagnóstico dessa paciente? Diabetes mellitus gestacional. Preciso de algum outro exame? Não. Preciso repetir glicemia de jejum? Não. Preciso fazer teste de tolerância à glicose? Não. Ela tem DMG. A gente vai orientar para ela mudança de estilo de vida, dieta, exercício físico e controle glicêmico, perfil glicêmico simples. Então, é a alternativa C. Vocês percebam que são questões que não cobram nenhum conceito muito difícil, mas vocês precisam saber isso para fazer as provas. Vamos lá, uma questão aí da ABC de 2023. Então, a questão vai trazer ali várias afirmativas para a gente e vai perguntar o que é importante saber, o que é correto. Eu vou pular a alternativa A, vamos ver as outras. Alternativa B. Os valores para se considerar que uma gestante tenha de DMG é glicemia de jejum maior do que 105. Não, 92. Então, a alternativa B está errada. Alternativa C. Calcula-se que 18% das gestantes sejam portadoras de DMG, que seria a glicemia de jejum de 126? Não. 126 é diabetes prévio à gestação, não é diabetes gestacional. Alternativa D. O teste de tolerância oral à glicose deve ser realizado com 75 gramas de glicose no primeiro trimestre? Não. Primeiro trimestre é glicemia de jejum. O teste de tolerância oral à glicose a gente vai fazer ali a partir das 24 semanas. Então, a alternativa D está incorreta. Alternativa E. Caso a glicemia de jejum esteja entre 92 e 125, deverá realizar teste de tolerância oral à glicose? Não! Se está maior do que 92, ela já tem diagnóstico, não precisa fazer mais nenhum exame. E eu vou aproveitar essa questão, vamos ler a alternativa A, antes de eu relembrar um conceito com vocês. As taxas de malformação fetais em diabéticas pré-gestacionais com hemoglobina glicada alta é muito elevada. E por isso, se uma mulher diabética na MENACME consultar um médico, ele deve abordar a situação de gestação e contracepção, além da compensação do estado diabético. Então, pessoal, a questão A está correta. E o que eu quero relembrar com vocês? Um conceito só. Se a paciente, se você está num lugar que você não tenha recurso para fazer o teste de tolerância oral à glicose ali com 24 semanas, é simples, é só repetir a glicemia de jejum. E o Ministério da Saúde coloca isso, tá? Isso é um conceito que eu quero que vocês relembrem, que não está aí nos slides, mas que às vezes, vira e mexe, tem uma situação dessas. Vamos lá para a próxima questão. Unicamp 2023. Então, uma mulher de 30 anos, com idade gestacional de 26 semanas, fez o teste de tolerância oral à glicose e veio um jejum de 89, normal, 1 hora após 182. Tá acima. Acima de 180 é diabetes gestacional. Pronto. Se tivesse só esse valor alterado, já tem o diagnóstico. Mas a questão ainda te ajudou e veio com outro valor alterado, né?
2 horas depois veio com 154. E aí a questão pergunta, o diagnóstico e o tratamento. Então, qual que é o diagnóstico dessa paciente? É uma paciente com diabetes gestacional. Para ela, você vai orientar dieta, exercício físico e o controle glicêmico. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre diabetes mellitus ali gestacional. Tentei sintetizar e trazer para vocês quais são os principais conceitos que vocês precisam saber. Vocês vejam que eu peguei ali as questões mais recentes do tema e com o que foi abordado em aula com vocês conseguem resolver todas. Agora, o que vocês têm para fazer? Arregaçar a manga e fazer questão. Façam questões, porque é o jeito de vocês fixarem o conteúdo, tá bem? Muito obrigada. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e a gente se vê na próxima aula.